Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas, um só Deus, a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma glória, comunidade de amor. Um é o amante, o outro é o amado, e o terceiro é o próprio amor. A Santíssima Trindade é o maior e mais sublime mistério do cristianismo. A definição do dogma que Deus é três hipóstases em uma ousia, para a Igreja Oriental, ou três pessoas em uma substância, para a Igreja Ocidental, começou com Tertuliano, padre africano do século III, que cunhou o termo Trinitas, Trindade, e foi concluída no Concílio de Constantinopla, em 381. Mas a compreensão vivencial desse dogma ainda é muito discutida nos dias de hoje. Para extrairmos toda a riqueza desse artigo de fé, é bom olharmos para o passado, para a Baixa Idade Média, quando o monge russo do século XV escreveu o ícone mais famoso da Santíssima Trindade. Este ícone foi escrito pelo monge Andrés de Rublev. Juntamente com seu abade e pai espiritual, São Sérgio, Rublev desenvolveu na comunidade o amor pela Santíssima Trindade, pelo mosteiro e pela pátria. São Sérgio tinha dedicado toda a sua vida à contemplação da Trindade. O ícone da Santíssima Trindade de Rublev expressa toda a mensagem de São Sérgio. Ele conseguiu harmonizar perfeitamente a tradição da Igreja e o seu dom de artista colocado à disposição do povo de Deus, transmitindo a experiência da luz divina. Antes de escrever o ícone, ele contemplou o mistério do qual estava se ocupando com os olhos da Igreja. Como todo ícone, este também foi escrito com base numa estrutura geométrica muito precisa, na qual cada elemento tem uma proporção estabelecida em relação aos outros e encontra o seu lugar segundo o seu significado e o seu valor simbólico. Toda a composição do ícone de Rublev foi construída sobre a cruz, que constitui a estrutura geométrica principal. A haste vertical, como eixo central, liga a árvore, a cabeça do anjo central, o cálice e o retângulo dos mártires. Os anjos estão dentro de um círculo que indica a plenitude e a perfeição, e sublinha a circularidade dos olhares de amor das três pessoas. A mão do anjo central é o centro da circunferência onde são contidas as três cabeças. Também o cálice, com a cabeça do cordeiro imolado sobre o altar, está dentro de um círculo, em torno do qual se concentram todos os outros, constituindo assim o centro móvel do ícone. A cabeça do anjo central forma a ponta do triângulo, cuja base é a linha inferior da mesa altar. O segundo triângulo se apresenta inverso. A sua base superior une as cabeças dos anjos laterais e contém, no ângulo inferior, o retângulo do altar, lugar das relíquias dos mártires. O cálice do sacrifício de Cristo é ofertado sobre os corpos imolados dos seus irmãos. Todo o ícone está inscrito em um octógono, símbolo do oitavo dia, o repouso da criação. Na concepção da época, a terra era octogonal. O altar retangular indica os quatro ângulos do mundo, os quatro pontos cardeais, o número simbólico dos quatro evangelistas. É o sinal da universalidade da palavra. O espaço compreendido entre os dois anjos laterais assume a forma de um cálice, que sobe de baixo. O Pai e o Espírito Santo contêm o corpo e o sangue de Cristo. Os três anjos, perfeitamente iguais e todavia diferenciados, representam um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecemos o Pai através do Filho. Quem me vê, vê o Pai. Conhecemos o Filho através do Espírito. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão por meio do Espírito Santo. Os cetros idênticos indicam a igualdade do poder da qual cada anjo é dotado. A diversidade é expressa através das cores das roupas, mas, sobretudo, pela atitude pessoal de cada um em relação aos outros. No anjo da esquerda se reconhece a figura do Pai, no anjo central a do Filho e no anjo da direita a figura do Espírito Santo.